a todos os jovens com a paz do Senhor Jesus. Estamos, portanto, iniciando mais uma pré-aula desta feita referente à lição de número 2 do segundo trimestre de 2021 da categoria dos jovens, a qual a lição diz Ação de Graças pela Igreja de Corinto. Este trimestre estamos abordando sobre a Igreja de Corinto. Eu agradeço a todos os telespectadores, todos os acompanhantes aqui do YouTube e também ao portal EBD pela confiança depositada. Esta lição de número 2, será lecionada no próximo domingo, dia 11 de abril de 2021. Meus amados irmãos, antes de mais nada, conforme nós estamos estudando este trimestre, a cidade de Corinto, ela possuía cerca de 250 mil habitantes na época ali do apóstolo Paulo. Ou seja, se para nós, hoje em dia, uma cidade de 250 mil habitantes já é considerável, imagina para aquela época. E era uma das cidades mais importantes do Império Romano. Haja vista que a cultura grega foi preservada pelos romanos. Os romanos não destruíram a Grécia. Eles preservaram a cultura grega. No Império Romano, você poderia caminhar desde a Bretanha até a Mesopotâmia pelas estradas que haviam sido construídas, e também existia a Pax Romana, estabelecida pelo imperador Augusto e prevalecia ainda nos dias de Paulo. Veio Augusto, veio Tibério, veio Calígula, veio Cláudio e por aí vai, né? Então, durante aquele período, você não precisava de passaporte se você fosse um cidadão romano, e você poderia caminhar da Bretanha até a Mesopotâmia simplesmente se tivesse dinheiro no bolso, né? Se tivesse os denários aí no bolso, você poderia caminhar sem a necessidade de passaporte. E, é claro, você tinha que falar ou o latim ou o grego. Se você não falasse nem latim nem o grego, você era considerado um bárbaro. Um bárbaro, uma pessoa que não tinha conhecimento da língua do império. A não ser que a língua fosse reconhecida, é claro, com as exceções de línguas reconhecidas pelo Império Romano. Aqui diz que os dois mais importantes portos eram Cencreia, que ficava a cerca de 10 km a leste do Golfo Sarônico, e Lecaião, a uns 2 km a oeste, no Golfo de Corinto. Depois, eu vou colocar aqui na aula o mapa da cidade de Corinto e daquela região. Fato é que, embora a velha Corinto não exista mais, a cidade de Corinto ainda existe na Grécia, né? E continua sendo uma das mais importantes do país da Grécia ali na Europa. Nós sabemos, portanto, que Paulo ele escreveu esta carta para os coríntios, né, com o intuito de solucionar problemas que lhe chegaram a seu encontro. Ao longo deste trimestre, ao seu conhecimento, é claro. Ao longo deste trimestre serão abordados quais os problemas tinha a igreja de Corinto, o que acontecia lá, o que foi que sucedeu na igreja de Corinto. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar a respeito da ação de graças pela igreja de Corinto, conforme o apóstolo Paulo bem fazia. Ele fundou a igreja em Corinto em sua segunda viagem missionária. Haja vista que na primeira viagem missionária ele foi para a Ásia Menor, ele foi ali para a região da Galácia, da Lídia, da Frígia, e na sua segunda viagem missionária ele queria retornar para a Ásia, mas o Espírito Santo o impediu e o mandou para a Macedônia, a Macedônia que ficava na Europa. Atualmente a Macedônia aqui não é o mesmo país da Macedônia. A Macedônia que Paulo visitou seria o norte da Grécia, e a Macedônia atual fica acima do norte da Grécia, mas de qualquer maneira fica numa região próxima também. Então, em sua segunda viagem missionária, ele visitou Tessalônica, Filipos, Bereia, Atenas e Corinto.
e fundou ali uma importante igreja na cidade de Corinto. Corinto tinha umas certas peculiaridades dentro do Império Romano, quer sejam positivas, quer também fossem negativas. Embora Corinto fosse uma das cidades mais importantes da Grécia, o que acontecia ali? Existia em Corinto o templo da deusa Afrodite, que é considerada a deusa do amor. No templo da deusa Afrodite, no templo da deusa Afrodite tinha uma certa devassidão. Por quê? A cidade ela era portuária, ou seja, uma cidade portuária é uma cidade que mexe com a economia de toda uma nação, de todo um país, e ali era a economia também do império. Além de ser uma cidade portuária, era praticada prostituição em grande escala, tinha o templo da deusa Afrodite com mais de 1000 hieródulas, ou seja, mais de 1000 prostitutas sagradas. Afrodite é o equivalente também da Vênus na versão romana, né? A mitologia greco-romana. Cada deus na mitologia grega tem um correspondente na mitologia romana. E como houve uma fusão, então, por exemplo, para os gregos Zeus, para os romanos Júpiter, para os gregos Hermes, para os romanos Mercúrio, para os deuses, para os gregos Ártemis, para os romanos Diana, para os gregos Afrodite, para os romanos Vênus. Então, na Acrocorinto, ou na Corinto Superior, tinha o templo de Afrodite. E no capítulo 6 vai ser abordado sobre isso daí, né? No capítulo 6, sobre a imoralidade sexual presente ali na cidade de Corinto. Só que isso vai ficar para uma outra aula. O que acontece é que essas prostitutas saíam ao encontro dos navegantes e dos estrangeiros que chegavam para terem relações sexuais com eles de forma totalmente imoral. Então a devassidão em Corinto era algo muito fácil para ser praticado. Afora também que tinha também 12 grandes templos, não era só o templo da deusa Afrodite, né? E também tinham essas 1000 mulheres, 1000 prostitutas que ficavam ali para levar as pessoas à devassidão total. O comércio era um dos mais exuberantes do Mediterrâneo. A cultura cosmopolita, ou seja, não só tinha gregos em Corinto, tinham pessoas de várias nações. Uma cidade cosmopolita é uma cidade que tem várias culturas dentro dela, várias nacionalidades, várias pessoas, várias ideias, né? Então, um exemplo de cidade cosmopolita, a maior cidade cosmopolita do Brasil e uma das maiores do mundo é a cidade de São Paulo. Você anda em São Paulo, você vê libanês, japonês, boliviano, haitiano, queniano e por aí vai, pessoas de diversas nacionalidades, afora também o próprio Brasil, nordestinos, nortistas, cariocas, gaúchos, mineiros e etc. Então Corinto também era uma cidade cosmopolita. E por causa disso, tinha tanto pontos positivos no comércio, né, que era muito forte, quanto os negativos da imoralidade sexual. Praticamente em unanimidade não há mais, não há ninguém que ouse dizer que não foi o apóstolo Paulo que escreveu Corinto, sendo que o próprio elenca isso nos versículos 1 e 2, e um dos mais respeitados pais da igreja, Clemente de Roma, diz claramente que a autoria da primeira epístola de Paulo aos Coríntios
foi do próprio Paulo. Parece óbvio, né? Mas é que há pessoas que gostam de questionar a autoria das epístolas para colocá-la em xeque. Mas, de qualquer forma, nesse caso aqui é impossível colocar em xeque, né? Afora isso também, Corinto tinha cerca de 400 mil escravos, 250 mil cidadãos livres, mais 400 mil escravos. Então era uma cidade que tinha aí, contando os livres e os escravos, cerca de 650 mil habitantes. É uma cidade muito grande. E também a própria localização da cidade de Corinto era estratégica, né? Ficava mais ou menos na encruzilhada ali do Império Romano. Todo mundo que fosse viajar, a maior parte das pessoas que vinham do Oriente, tinham que passar na parada obrigatória de Corinto. Mas enfim, não é isso que nós vamos abordar aqui neste dia, né? Nós vamos falar sobre a ação de graças ali que Paulo fez em prol dos coríntios. Meus irmãos, ele começa dizendo: Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Ele já faz essa questão de mencionar que trabalhava junto com alguém. Quantas pessoas hoje em dia gostam de querer fazer tudo sozinho, né? Mas já ouviu aquele ditado que de dois sempre é melhor? Então Paulo, ele trabalhava juntamente com um irmão que o ajudava, que era o irmão Sóstenes. E tem ali, nós vamos falar mais tarde, sobre o papel do irmão Sóstenes na segunda viagem missionária de Paulo. Não queira fazer tudo sozinho, né? Saiba que trabalhando junto com outra pessoa, o serviço sai muito melhor, é muito mais produtivo. E ele também defende o seu apostolado. Vamos fazer a leitura aqui na Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então ele sempre defendeu o seu apostolado. Embora ele não fizesse parte do grupo dos 12, e também não foi considerado apóstolo dos judeus, mas sim apóstolo dos gentios, ele tinha sim o dom e o ministério de apostolado, né? 12 apóstolos, Judas foi substituído por Matias, Barnabé e Silas também são chamados de apóstolos no livro de Atos, e o apóstolo Paulo. Então, fora esses, não há mais o ministério de apóstolo. Ah, mas que isso? E hoje as pessoas que se auto-intitulam apóstolos, mas e ali os dons ministeriais de apóstolos? Como que fica? Apóstolo da igreja primitiva, com o intuito do cânon bíblico, só foram esses mencionados. O apóstolo de hoje, ele nada mais é do que o missionário. Ele pode até ser chamado de apóstolo? Pode, contanto que não se ensoberbeça. Mas ele não desempenha o papel dos 12, nem de Paulo, nem dos apóstolos aqui de Atos dos Apóstolos. Esses apóstolos foram para fundar a igreja primitiva. Eles tiveram um papel maior. O papel deles foi fundar, claro, quem o fundamento da igreja é Cristo. Foi fazer as primeiras fundações da igreja primitiva, né? Paulo descobriu um novo mundo, até então não evangelizado. Os apóstolos saíram disseminando o evangelho. Portanto, nesse sentido de apóstolo, para fundar a igreja, não existe mais. Nós temos, claro, missionários que fundam novas congregações em outros países, em outros lugares através da obra missionária. Sim. Tem o dom de apóstolo? Sim, mas não como esses aqui do livro de Atos dos Apóstolos. Há essa distinção clara aqui no texto, né? Mas depois, quando for se tratar dos dons ministeriais, dos dons espirituais, será melhor abordado isso. Então o apóstolo de hoje, ele se trata do missionário, aquele que funda novas igrejas, né? Em prol do reino dos céus.
não do apóstolo da igreja primitiva, que fundava igrejas para construir a história da igreja. Nesse sentido, terminou-se ali. Né? E não é a mesma coisa, há uma diferença evidente entre o dom de apóstolo e o ministério de apóstolo. Então, esses aí tinham um ministério de apóstolo. E aqui é o dom de apóstolo. Ou seja, a pessoa que tem o dom de fundar novas igrejas, mas não exerce o ministério igual foi exercido pelos pais da igreja. Né? Então, essa clara distinção. Mas voltando aqui ao texto, ele inicia todas as suas cartas com uma saudação. Né? E sempre fala: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Alguns cumprimentam com a paz do Senhor, outros graça e paz, outros simplesmente com a paz, outros com paz de Deus. Mas o mais importante é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja presente não apenas nas nossas bocas, mas dentro dos nossos corações. Isso que é o mais importante. A maneira como você fala não tem problema. Jesus apareceu para os discípulos e disse Shalom, ou seja, que a paz esteja convosco. Né? Bom, e nós falamos aqui a respeito do irmão Sóstenes. Quem que era o nosso irmão Sóstenes? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 17. Então, na sua segunda viagem missionária, após passar por Atenas, Paulo foi direcionado para a cidade de Corinto, na Acaia. Né? Houve até um julgamento que ele foi absolvido pelo procônsul Gálio. Esse Gálio aí, o magistrado, o senador romano responsável pela Acaia, era irmão do grande filósofo e advogado Sêneca, um dos maiores da história do Império Romano. Então os dois eram grandes juristas. Então todos eles se voltaram contra Sóstenes, administrador da sinagoga, e o espancaram em frente ao tribunal. Contudo, Gálio não expressou qualquer perturbação diante desse episódio. Há forte indicação que esse foi o segundo administrador-chefe da sinagoga em Corinto a converter-se ao cristianismo. Então, a tradição da igreja acredita que o Sóstenes, que era outrora chefe da sinagoga e foi espantado, se converteu ao cristianismo e virou um dos líderes da igreja de Corinto. Que grande transformação na vida do irmão Sóstenes. Antes, chefe de sinagoga, e agora irmão e companheiro de Paulo nas aflições. Portanto, meus irmãos, prosseguindo aqui, ele tem o reconhecimento do chamado também através de seus leitores. Né? Olha o que ele diz aqui. Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Então ele era reconhecido por aqueles que ele estava escrevendo a carta, pelos seus tem o destinatário e tem o remetente. Então os seus destinatários, os coríntios, tinham o reconhecimento do apostolado de Paulo. Reconheciam ele como um grande homem de Deus, como um homem enviado por Deus para fazer uma grande obra em sua cidade. Então ele tinha o reconhecimento. O remetente, os remetentes também, né, eram reconhecidos pelos seus destinatários. Isso é muito importante. É bom quando
quando nós sabemos o caminho certo. Mas bom, quando preciso deixa a de Deus as pessoas, quando você anda no mundo, quando você anda na igreja, em qualquer lugar, e as pessoas falam, ali está um homem de Deus. Eliseu era chamado de homem de Deus, um servo do grande Deus. Portanto, é muito bom ser reconhecido. Claro, é para a glória de Deus, não é para encher o seu próprio ego. Mas é muito bom ser reconhecido como um verdadeiro servo de Deus. E Paulo era reconhecido como um servo de Deus e como um apóstolo de Jesus Cristo para pregoar o seu nome perante os gentios. Pois Jesus disse a Ananias, vai, porque este para mim é um vaso escolhido, a fim de que pregue a minha palavra para reis, sacerdotes, gentios. Então Paulo era um vaso escolhido, destinado principalmente para pregar o evangelho aos gentios. Claro, para os judeus também, mas mais para os gentios. Se Paulo não tivesse feito o trabalho que ele fez sendo usado por Deus, você e eu não estaríamos aqui para proclamar a verdade do evangelho, né? Então, o máximo respeito por este grande homem de Deus. Não pode ser venerado, né, igual a Igreja Católica faz, mas deve ser merecidamente reconhecido, mesmo tendo morrido há séculos e séculos atrás. E também ele faz uma saudação fraternal, uma saudação entre os irmãos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É muito bom você ter paz. E Paulo tinha paz. Os coríntios também estavam recebendo a paz do homem de Deus. Aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele tem que ter paz, mesmo que a vida esteja ruim, mal, mesmo que tudo esteja dando errado, ele tem que ter paz e o principal, transmitir, igual Paulo fazia, transmitir a paz. O hino 178 da harpa cristã no Brasil diz, crendo em Cristo Jesus vim obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores açoitem meu ser, tenho doce paz. Paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Desde que Cristo chamou Paulo, ali no caminho da estrada de Damasco, Paulo tinha paz e transmitia paz. Vamos ler também, segunda epístola de Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1, por favor. Segunda Timóteo 2:1. Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Então ele disse graça e paz. Falamos da paz e agora vamos falar da graça. Todo mundo sabe, isso é muito explícito, nos púlpitos é sempre abordado, não há mais nem o que dizer, que a graça de Cristo abunda em nossos corações e que a graça é um favor imerecido. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso ele sempre falava graça e paz. A salvação ela vem mediante de Deus. Ou seja, você estava morto, igual Romanos, que é o que fala mais explicitamente, a carta que mais explica sobre a graça. Você estava morto em seus pecados, você estava destinado à fila do inferno, todo ser humano nasce destinado à fila do inferno, mas a graça de Deus tocou no seu coração. E você que era injustificado, tornou-se justificado.
Em Colossenses, o próprio Paulo vai dizer que você nasce com uma cédula, uma nota promissória, um cheque, dizendo que aquele cheque te condena ao inferno. Mas Cristo na cruz pegou aquela cédula e cravou. E agora ninguém mais pode te acusar e te cobrar. Essa é a essência da graça. Você é perdoado, justificado, remido, redimido, santificado e terá o seu corpo glorificado. Por isso ele dizia graça e paz aos eleitos, aos fiéis, aos salvos em Cristo Jesus. Então vamos prosseguir aqui com a nossa parte aqui. Após a sua saudação fraternal, ele dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios. O Paulo ele era grato. Ele era grato porque Deus o chamou para uma grande obra. Deus o chamou para ir à Macedônia e depois à Acaia. E nessa obra, Deus o usou poderosamente, né, na vida dos coríntios. Quando ele começou o seu trabalho, aquele que começou a boa obra, ou seja, o próprio Cristo, usou Paulo e foi fiel para cumprir a boa obra na vida de Paulo. Ele ficou muito tempo na cidade de Corinto. Inclusive, o Senhor Jesus lhe apareceu e disse: Paulo, lá em Atos está escrito, tem de bom ânimo, tenho muito povo nesta cidade. E Jesus tinha muito povo realmente na cidade de Corinto. E através da pregação de Paulo, almas e almas foram convertidas em prol do reino dos céus. Então ele faz essa ação de graças, né? Vamos voltar aqui no capítulo 1, versículos 1 ao versículo 4. Não, perdão. Versículos 4 ao versículo 9. Por favor, capítulo 1, versículos 4 ao versículo 9. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que foi concedida por Ele em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o entendimento, ou conhecimento em outras traduções. Porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então observe bem, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 18, versículo 11, diz que E Crispo, versículo 8, E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Isso na segunda viagem missionária de Paulo. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales. Qual é o seu chamado? Qual é o seu dom? Em que Cristo te chamou? Pois se Cristo te chamou para falar, fale, não se cale. Sabe o que aconteceu? Porque Paulo falou: Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então Cristo disse: Eu estou contigo, ninguém vai te fazer mal nenhum. Logo após o episódio na sinagoga que levaram para o tribunal de Gálio. Porque eu tenho muito povo nesta cidade. Deus tinha uma obra linda na cidade de Corinto através de Paulo. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? Gaio expulsou aqueles judeus, absolveu Paulo, e nenhum mal, conforme o Senhor tinha dito, sucedeu a ele. Para a glória de Deus, ele ficou 1 ano e 6 meses pregando. Imagina
o grande pregador Paulo, em 1 ano e 6 meses pregando, o tanto de almas que se renderam em prol do reino de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, ele começa dando essas graças, né, pela graça de Deus que vos foi concedida, por ele em Cristo Jesus, ou seja, ele atribui a graça de Deus na vida dos coríntios, não a si mesmo, mas a Cristo Jesus, porque ele só foi um instrumento, né? É Cristo que faz a obra. Igual a gente vai falar mais tarde, uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou de Pedro, né? Eu sou de Cristo. Mas ele dizia, olha, a graça não fomos nós, foi Cristo Jesus que operou na vida de vocês. Porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós. Ele disse que não faltava nenhum dom espiritual na cidade de Corinto. O que são dons espirituais? São presentes de Deus, são dádivas divinas. Nós temos os dons de serviço, estão presentes em Romanos capítulo 12, que é o ministério, o ofício diaconal, a exortação ou encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Ali na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, se trata dos dons espirituais, também chamados de dons de poder. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedades de línguas, interpretação de línguas. Em Efésios, capítulo 4, versículo 11, os tão famosos dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E ele diz aqui que nenhum dom vos falta. Então não era só os dons espirituais de poder que eles tinham, os outros também. Tanto tinha dons de serviço, quanto dons espirituais, quanto dons ministeriais. Ou seja, aqui que nós citamos mais cerca de 20 ou mais de 20. Então era uma igreja completa. Mas mesmo assim, aconteciam coisas extraordinariamente, ironicamente, corruptas, imorais dentro da igreja. Esta é a prova cabal de que dons espirituais não salvam ninguém. Dom espiritual sem fruto do Espírito não salva. A pessoa pode até não ter determinados dons, mas tendo fruto do Espírito, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, aí sim ela é salva com o dom, com o fruto do Espírito. Porque se dom espiritual salvasse alguém, Jesus não teria dito que muitos virão naquele dia e dirão, Mestre, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, operamos maravilhas, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Judas Iscariotes, ele participou ali da comissão de dois em dois, e todos aqueles comissionados por Jesus realizaram maravilhas. Então provavelmente ele também realizou maravilhas. Ele andou com Jesus, mas mesmo assim negou Jesus e foi vender Jesus. E foi dominado por Satanás. Então, dons sem fruto do Espírito não salvam ninguém. Agora, o fruto do Espírito denota salvação na vida de uma pessoa. Então vamos ler aqui na Epístola de Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. O fruto do Espírito não é os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito que é dividido em 9 gomos. Então, quem tem o fruto tem que ter no mínimo um pouco de cada que nós falamos aqui. É impossível ter o fruto do Espírito e ter amor, mas não ter mansidão, ou ter mansidão, mas não ter amor. Então você não tem o fruto do Espírito. Certo? Então nós vamos prosseguir aqui
Depois de fazer essa saudação fraternal e também de ser grato pela conversão dos coríntios, ele distingue 3 pontos: o enriquecimento na palavra, o conhecimento experiencial de Deus e o testemunho de Cristo confirmado neles. Então o apóstolo conhecia bem o poder do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê será salvo. Não distinguiu 3 pontos: o enriquecimento na palavra, que é imprescindível. É impossível um cristão viver sem palavra. Mas e aquele que não sabe ler? Bem-aventurado o que ouve e aquele que lê. Ele tem que, no mínimo, ouvir, né? A experiência que eles tiveram com Deus e a confirmação do testemunho de Cristo na vida deles. No versículo 8, ele vai falar umas palavras amáveis: e os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos praticar o bem. Sabemos que a salvação não vem por obras. Tiago disse que a fé sem obras é morta, porque aquele que é salvo, obviamente, pratica boas obras. E por mais que nós não podemos santificar a nós mesmos, Cristo nos santifica. Portanto, nosso papel é pedir a Deus que nos santifique, para que nós possamos nos encontrar irrepreensíveis no dia do Senhor e sermos salvos em Cristo Jesus. A Igreja de Cristo, ela não pode ter mácula, mancha, ruga. Ela tem que ser irrepreensível. Meus amados irmãos, e ele também trata a respeito do juízo. Portanto, nós devemos estar sempre alertas para o juízo de Deus. Nós não somos deste mundo. Nossa morada não é aqui, é na Jerusalém celestial, a qual não teve arquiteto humano, não foi feita por homens. Portanto, tudo que nós fazemos na terra, nós também devemos estar ligados no céu, pensando no dia do juízo. Mas Jesus não vai voltar agora. E se ele voltar para você pessoalmente? Você vai estar irrepreensível e preparado para o dia da vinda do grande rei? Se Jesus voltar agora? Então é por isso que o apóstolo Paulo disse: de modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Deus que nos chamou para a comunhão, Ele é fiel. A sua palavra não é invalidada. Se Ele te salvou, Ele te conservará firme e irrepreensível até o fim, até os últimos dias. No versículo 9, a expectativa de Paulo estava alicerçada na fidelidade de Deus. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É o que está escrito ali em Lamentações de Jeremias. Inclusive, este texto foi a inspiração para o hino 535. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Embora alguns crentes em Corinto fossem infiéis, ainda que você permaneça, ainda que você seja infiel, ele permanece fiel. A palavra que ele falou se cumprirá da maneira que ele quiser. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Os planos de Deus na sua vida, aquilo que Ele determinou, vai se cumprir. Entretanto, você deve largar as suas práticas de infidelidade e se aperfeiçoar na santidade para que Deus opere maravilhas dentro da sua vida. Irmãos, prosseguindo aqui
com o nosso relato, gostaria também de fazer uma leitura em 1 aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos 11, 12 e também o 18, ok? Para nós encerrarmos. Eu estou poupando aqui de entrar em alguns versículos, porque se eu entrar agora, o professor da semana que vem vai ficar meio com choque, né? Eu não posso entrar na aula do outro professor a respeito das divisões na igreja, embora estejam elencadas também no capítulo 1. Então tenho que fugir um pouco desse assunto e focar apenas na ação de graças de Paulo para a igreja de Corinto, né? Caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé que existem discórdias entre vós. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar, eu sou de Paulo, enquanto o outro declara, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Pedro, e outro ainda, eu sou de Cristo. Ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças, e aí sim a parte que corresponde a mim, dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vós, com exceção de Cristo e de Gaio. 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Portanto, essas divisões presentes aí vão ser melhor esclarecidas na próxima lição. Uns diziam que era de Paulo, outros do grande Apolo, ou do apóstolo Pedro, e outros diziam que era de Cristo, e esse é o grupo mais perigoso, porque não eram de Cristo de fato, se achavam de Cristo, né? Os famosos santarrões, que acham que são detentores da verdade. E Paulo disse que Cristo não estava dividido. E aí ele fala, dou graças a Deus. Observe bem, mais uma vez ele dando graças a Deus, porque ele não batizou nenhum, né? Para que depois não ficassem falando, eu fui batizado por Paulo e eu sou de Paulo e meu partido é Paulo. Pois na igreja de Cristo não há facções, não há divisões. Será abordado nas próximas lições. Na igreja de Cristo, o cabeça é o próprio Cristo. A pedra angular, a rocha de esquina. Ali no sonho de Nabucodonosor saiu uma pedra sem auxílio de mãos humanas e destruiu a estátua. Esta pedra é Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eis que põe em Sião uma pedra de esquina, e acontecerá que todo aquele que olhar para ela não será confundido. Portanto, Paulo dá graças a Deus. Mais uma vez, ele deu ações de graças no começo e continua dando graças a Deus, porque foi Deus que o usou e ele só fez até aonde Deus permitiu. Ele só foi usado para aquilo que Deus determinou. Portanto, tudo que você vai fazer, seja grato a Deus. Dê graças a Deus pelo pão. Mas eu não fiz isso. Mas Paulo, ele não ficou queixoso com Deus por não ter batizado mais pessoas. Ele entendeu que deveria ter batizado poucas pessoas mesmo, só esses dois, porque lá na frente isso poderia causar problemas. Então, às vezes você quer fazer alguma coisa, quer continuar fazendo mais alguma coisa, e essa coisa não dá certo, dê graças a Deus. Paulo disse que ele aprendeu a viver na fartura, mas também a padecer fome. Mas ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então seja grato. Não importa se você fez muito ou fez pouco. Você só vai até onde Deus permitir. Seus passos são guiados por Deus. Portanto, seja grato pelo pão, pela comida. Nesse momento mesmo que você está me assistindo. Agradeça a Deus pela sua vida. Mas me falta isso. Quantas pessoas queriam ter a vida que você tem e também não tem? Às vezes você tem uma comida na mesa e outra pessoa não tem. Mas eu não tenho o carro do ano, tenho um carro velho. Tem pessoas que nem carro têm. Então agradeça a Deus pela sua vida, pela comida, pela bebida, pela vestimenta, por ser um servo de Cristo, porque foi o Pai que te revelou isso. Quantas pessoas perecem no mundo sem saber a verdade? E o Pai não foi homem, não foi a carne, não foi o sangue, foi a palavra de Deus através do Pai que te revelou que Jesus é o Filho de Deus. Jesus disse a Pedro,
Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou. A carne e o sangue não eram o reino dos céus, mas o Pai que está nos céus. Agradeça a Deus pelo Pai habitar dentro dos seus corações, pelo Pai ter revelado Cristo dentro do seu coração e ter feito morada nele, pois é a maior coisa que um homem pode lucrar. Ele pode ganhar o mundo inteiro, mas se perder a sua alma, de nada adianta. Seja grato a Deus por tudo que você tem. Ter graça, em tudo dai graça. É o resumo de tudo. Se Jesus deu graças quando partiu o pão, por que você não vai dar graças a Deus pelos benefícios que Ele tem te dado? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que você vai dar ao Senhor? Portanto, seja grato pelo oxigênio, pelo seu dia e por tudo. Nos países ali, anglo-saxões, como Canadá, Estados Unidos, ou até mesmo ali no Caribe, ou até mesmo alguns brasileiros, tem uma data muito importante, que é chamada Dia de Ação de Graças. Eu vou colocar aí depois no slide para os irmãos, tá bom? Na segunda segunda-feira de outubro, no Canadá, é comemorado o Dia de Ação de Graças. Na quarta quinta-feira de novembro, no Brasil, e na quarta quinta-feira de novembro também nos Estados Unidos. Ele é um feriado celebrado, sobretudo nos Estados Unidos, Canadá e Ilhas do Caribe, observado como um dia de gratidão a Deus, com orações e festas pelos bons acontecimentos ocorridos durante o ano. Nós também, cristãos, temos o costume, claro, não como feriado, mas temos o costume, de quando faz um voto, dar um culto de ação de graças. Quantas vezes você já agradeceu a Deus pelos bons acontecimentos que aconteceram no seu ano? E também pelos maus. Tem que ser fiel no bom e também no mal. Ser fiel no muito, no pouco, que no muito te colocarei. Quantas vezes você já agradeceu a Deus? Não é só no feriado, não é só no dia de ação de graças, mas durante todos os dias. Dobre o seu joelho de manhã, acorde e agradeça a Deus. À noite, o dia pode ter sido horrível. Agradeça a Deus também. Então, meus amados irmãos, meus amados jovens e a todos os irmãos do Portal EBD, nós agradecemos pela confiança depositada na minha pessoa. Estamos, portanto, encerrando aqui mais uma pré-aula. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a mente de cada pessoa. E eu gostaria de encerrar aqui com este hino, não cantando, é claro, mas só recitando um trecho do hino 597 da harpa cristã. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão. Deus te abençoe e tenha uma ótima aula. Amém.